Deixa eu contar um pouco como foi a minha experiência quando eu fui fazer a prova de residência. Eu fazia um cursinho que eu gostava até da aula, eu achava uma aula muito didática, muito legal de se assistir. E de fato eu estava aprendendo muita coisa sobre o assunto. Só que quando eu cheguei na prova, na USP, né, no meu ano, inocente, que ninguém tinha me orientado nada, eu só ia pro cursinho aleatoriamente, ninguém nunca me orientou nada sobre como estudar, técnica, como vai cair, não sei o quê. Eu tomei um pau violento na prova da USP, que era onde eu realmente queria passar. Só que não era porque eu não sabia o assunto. Eu sabia o assunto. Eu ficava sempre entre os 3 primeiros colocados do meu ranking da minha especialidade. O problema é que eu estava estudando errado. E isso me deu uma frustração muito grande, porque como eu podia saber tanto sobre os assuntos que o cursinho ensinava, e ao mesmo tempo esse conhecimento não servia para eu acertar as questões da USP. E aí me caiu a ficha que o problema é que não se trata só de saber o assunto, você tem que entender a prova e entender como a prova vai te cobrar o assunto. Você tem que construir o teu raciocínio baseado na prova e em questões da prova. E a gente não tinha, eu pessoalmente não tinha sido preparado para isso. Não era falta de estudo, ou falta de dedicação, ou falta de nada. Eu fiz tudo isso. Tanto que para as provas que eram do estilo normal, eu passei muito bem. Então eu entrei de cara na residência, porque eu passei em várias outras, mas aquele perfil de prova específico que eu queria passar, eu não estava sendo preparado e acabei não entrando. Então quando eu resolvi montar o preparatório para vocês, eu resolvi sanar exatamente esse tipo de dificuldade e esse tipo de frustração que eu vejo muita gente falando que cursinho XYZ é superficial, não tem profundidade na aula para acertar a questão de São Paulo. De certa forma isso é verdade. Só que de outra forma também, pensa como é complexo você fazer aulas para o Brasil todo, sendo que uma prova é bem mais simples em termos do que vai ser cobrado e outras provas são extremamente profundas em termos de raciocínio. Então concorda que é um desafio você fazer uma aula só que atenda todo o Brasil? Então os cursinhos geralmente escolhem dar as aulas, entre aspas, de forma mais superficial. Só que eu não vou fazer isso. O que a gente vai fazer no VerMed? A gente vai ter a aula nível 1, que é uma aula completa, tá? Mas as provinhas de São Paulo, elas são mais raçudas. Especialmente as que vocês sabem que eu tô falando. Para essas provas, a gente vai ter a aula nível 2 dentro da plataforma. Essa aula nível 2 é uma aula direcionada para as provas de lá, onde você vai entender exatamente o raciocínio da questão de lá. Qual a armadilha da questão de lá, as pegadinhas, as controvérsias da questão de lá. O que eu tô querendo te dizer é que se você não quer fazer uma dessas provas super difíceis, você vai assistir a nossa aula nível 1 e acabou. Tem tudo que você precisa lá. A gente vai ter uma aula nível 3, que é uma aula onde não vai ter aula. É uma aula onde eu vou só te falar como as provas costumam cobrar o assunto. Só te falar aquele tipo de assunto, como tem caído em tal prova, uma espécie de mentoria dentro do próprio curso, só que gravada, não vai ser individualizada. Mas por que vai ter? Porque eu quero que você passe. Como eu quero que você passe, eu vou te falar como a prova cobra aquilo.